Olá, namastê! Bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos continuar falando um pouquinho então sobre a esperança, né? Então, após Sita receber essa esperança que veio de Indra, Rama e Lakshmana estavam desolados na floresta, né? Eles não tinham a menor ideia de como que eles iriam então encontrar Sita. E mais, como que os dois sozinhos, sem um exército, como que eles iriam enfrentar então Ravana e recuperar a Sita? Mas estavam dispostos a não medir esforços e ir atrás de Sita nos quatro cantos do mundo. Então, Rama, seguindo seu Dharma, né, apoiado pelo seu segundo eu, Lakshmana, seguiu pela floresta e foi adentrando cada vez mais. E quanto mais ele adentrava, mais ermo se tornava o lugar, né? Mais profunda se tornava aquela floresta, até que ele chegou nos limites da floresta de Dandaka e ali um rio negro atravessava e ele, do outro lado, ele observa um lugar que parecia que naquela região as árvores tinham uma outra tonalidade de verde, as águas eram claras e limpas, havia flores, como se fosse um pequeno oásisinho dentro daquela floresta medonha, aquela floresta erma, né? Então, eles se dirigiram até ali. E ali eles encontraram uma senhora que estava ao lado da sua pira funerária e ela estava ali há 13 anos apenas esperando Rama. Ela sabia que Rama iria passar por ali e o seu mestre já havia falecido no mesmo ano em que Rama fora exilado e ela estava ali aguardando porque ela precisava então passar um insight, passar então uma direção a Rama, né? Ajudá-lo a encontrar, se manter no eixo e continuar no caminho do Dharma, mesmo que esse caminho não seja um caminho fácil, né? E a gente pode perceber pela história que realmente não é. Então, ela disse a Lakshmana e a Rama que haviam dois macacos, Hanuman e Sugriva, e esses dois macacos estavam ali naquela região, eles estavam protegidos porque o irmão de Sugriva, Vali, havia banido Sugriva do seu reino e ficado com a sua esposa. E os dois fugiram dali. E que Hanuman era um macaco de grande poder, porém ele era muito inocente, ele não tinha ainda a noção do poder que ele tinha, da capacidade, da força que ele tinha. Hanuman é filho do vento, Deus Vaio. Então Hanuman ele está relacionado à força do vento, que é uma força que pode ser arrasadora, ao mesmo tempo pode ser uma brisa leve e sutil, mas ela penetra em tudo, está em tudo. E essa força do vento, esse movimento, pouco a pouco ele vai se tornando o próprio prana, a própria essência do prana dentro da literatura. Então a força do prana ela está muito relacionada ao movimento do vaio. Tanto que a gente relaciona o pranayama, né, com os exercícios respiratórios, né, é o nome dado aí a todas as técnicas de respiração do yoga. Mas a gente sabe que o que movimenta mesmo o prana é a mente. Né? A mente ela é a condutora do prana, a condutora deste vento, que pode ter uma força enorme e ao mesmo tempo pode ser uma brisa leve. Né? Então Hanuman ainda não tinha a noção da força que ele tinha como sendo filho do vento e também do poder que ele tinha. Né? E ele foi descobrindo isso ao longo da jornada. Mas nesse momento Hanuman está ali
com o seu amigo Sugriva e eles precisam então encontrá-los, porque se Rama conseguir ajudar Sugriva a recuperar a sua esposa, eles com certeza irão retribuir a Rama e vão movimentar todo o reino animal para então encontrar Sita. E Rama e Lakshmana então seguem para encontrar esses dois macacos, Hanuman e Sugriva. E encontram os dois. E assim que eles se encontram, o encontro ele é muito gracioso, né? Hanuman estava ali à espera de Rama. Quando Sita foi raptada por Ravana, Hanuman viu ela sendo levada no carro de Ravana e viu ela jogar os seus ornamentos, o seu colar, um lenço, e com isso Hanuman pegou esses ornamentos de Sita e de uma forma ou de outra, intuitivamente, sem saber muito bem o que ele estava fazendo, eles estavam ali à espera de Rama. Hanuman representa, e toda a orla de macacos e ursos que vão vir com eles, representam a energia, o prana, porque a ideia do Dharma é que se o seu Dharma está sendo desenvolvido, se você está indo na direção do seu significado e realizando aquilo que você veio aqui a realizar, ou seja, vivendo uma vida plena e feliz com os seus valores profundos e a sua energia interna, então o universo ele trata de trazer toda a força, toda a energia, toda a mobilidade necessária para que aquilo aconteça. Né? É diferente da gente achar então que vai ficar tudo bem, que a vida vai ser linda, maravilhosa, sem nenhum transtorno, né? Porque às vezes a gente vê esse olhar, né, em cima do professor de yoga, como se a vida fosse maravilhosa, do início ao fim, sem nenhum contratempo. Mas na verdade não é isso, as adversidades da vida elas estão aí, a gente percebe pela saga de Rama, né? Não é fácil para a gente encontrar esse significado e mais difícil ainda é você colocá-lo em prática, né? Exercer e se manter no seu eixo, né? Fiel ao seu Dharma, dentro de tantos movimentos, de tantas energias que envolvem a nossa vida. Então, Hanuman significa isso, o próprio universo trazendo a força e a energia necessária. Então, traz também nesse momento uma esperança a Rama e Lakshmana, né, de uma ajuda, trazem a amizade. Então é muito interessante como Rama e Hanuman, eles são como se fossem feitos para serem amigos, né? Então a amizade ela é muito profunda, muito íntegra. E então Rama, ouvindo toda a história de Sugriva, ele resolve ajudá-lo. E numa batalha mata Vali, que é o irmão de Sugriva, que tinha então ficado com o reino, ele já era o rei, mas ele tinha então banido Sugriva e ficado com a sua esposa. E aí Sugriva recupera a sua esposa, se torna o rei da sua cidade, né? E entra numa grande festa. Ele promete a Rama que vai ajudá-lo a encontrar Sita. Enquanto isso, hospedam ele ali na cidade dos macacos e entra numa grande festa. Afinal, ele recuperou a sua esposa, ele é o rei agora, né? E os macacos bebiam muito e ficaram em meses de festa, né? E com isso as chuvas vieram também. Então eles também não podiam sair atrás de Sita enquanto as chuvas estavam inundando todas as diversas regiões da Índia, né? E esse momento de espera, né, é um momento que a gente percebe como a gente criar uma aceitação do tempo, né? Que o tempo tem os seus ciclos e esses ciclos devem ser respeitados e tudo tem o tempo certo de acontecer, né? Então imagina a Rama com a sua esposa sendo raptada por um demônio, ele espera
toda a temporada de chuva para então ter uma ação, né? Perceba que na nossa vida, às vezes, quando a gente tem algum impulso, muitas vezes a gente não dá esse tempo, né? Muitas vezes a gente sai como louco querendo fazer as coisas e atropelando diversas situações, tentando de alguma forma atropelar o próprio tempo, né? E aí, se Rama fizesse isso nesse momento, ele se afogaria nas águas da chuva, né? Nós sabemos que a Índia ela tem as suas monções, né? E quando vem, inunda diversas regiões. Então, realmente havia uma necessidade de esperar, de aguardar, né? E é muito bonito perceber isso feito com uma paz, uma tranquilidade. Então, há uma necessidade de esperar. Vamos aguardar as chuvas. Tudo tem o seu tempo, né? Dê tempo ao tempo. O universo, ele tem a sua lógica, que muitas vezes a razão, né, com as suas barreiras e limitações dentro do copinho, né, não pode perceber. Então, mas o eu do coração, Grama, que representa essa sabedoria essencial, né, já tem isso com ele. Então, para ele é natural essa espera. Então, eles esperam as chuvas e esse tempo todo os macacos ficam em festa, né? Só que um belo dia as chuvas cessam e nada dos macacos virem ajudar e levar Rama e Lakshmana para buscar Sita, né? E chega um momento que eles começam a ficar bem aflitos. Então Lakshmana vai até o rei, vai até Sugriva e vai ter com ele e pergunta: você fez uma promessa, você precisa honrar a sua promessa. E aí Sugriva, nesse momento, tranquiliza ele, né? Então a gente percebe que mesmo ele estando naquela bebedeira, mesmo ele estando em festa, mesmo ele estando ali naquela comemoração do seu reinado e da recuperação da sua esposa, ele não deixou de lado o seu compromisso com os seus amigos, né? Aparentemente sim, mas aí então ele pega Lakshmana e leva até a torre, uma torre mais alta do palácio, e a hora que eles olham em volta, a terra toda está coberta, são mais de milhares de macacos e ursos, e assim, tá tudo forrado. Então Sugriva, ele já tinha, há 13 dias antes, quando cessaram as chuvas, ele já tinha mandado convocar todos os animais da terra. Então todos os macacos da terra, de todas as espécies, e todos os ursos de todas as espécies, estavam ali, a serviço de Rama. Então agora ele tinha um exército de milhões. E então Sugriva divide esse exército em 4 partes e manda para cada um dos cantos do mundo, né? Então os macacos e os ursos reviram todo o mundo, de leste a oeste, de norte ao sul, tudo é observado. É muito interessante que eles colocam como se os macacos, em alguns lugares, eles se fingem de homens e de ladrões para procurar dentro dos bolsos das pessoas. Então eles entram em todos os lugares, né? No fundo da terra, no céu, enfim, eles procuram em todo o universo. Mas existe uma certa direção, né? A gente sabe que Ravana, que levou Sita, e se sabe que Lanka fica no sul, não se tem certeza onde e como chegar a Lanka, mas se sabe que Lanka fica então no sul. E aí, para o sul, Sugriva determina que quem vai é o seu exército mais próximo, junto com Hanuman e Angadan, que é ali então a pessoa que vai coordenar todo o exército. E com eles partiu também Jambavan, que é o rei dos ursos, né?
E eles seguiram então para o sul. Sugriva determinou que todos deveriam voltar dentro de um mês, né? Que dentro de um mês, tendo ou não encontrado Sita, todos deveriam estar ali de volta. E Rama e Lakshmana permanecem então ali na cidade de Sugriva, à espera de uma novidade, à espera de uma notícia de Sita. E assim segue, todos os ursos saem, todos os macacos saem, divididos e começam a explorar todos os cantos do mundo, nada fica de fora. E então Hanuman, junto com o seu exército, desce para o sul e eles ali passam por diversas aventuras e tudo mais, até que em um momento eles são atraídos por uma caverna. Essa caverna parece trazer um frescor, uma brisa do mar. E aí eles entram adentro essa caverna e para se protegerem eles vão cada um segurando a cauda do outro, os macacos e os ursos também, né, de alguma forma vão todos ali unidos. Em um determinado momento, Hanuman, que estava na frente, escorrega e aí todos escorregam junto. E aí eles caem num túnel. Um túnel enorme que eles vão descendo, 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 descendo e de repente eles caem, um amontoado em cima do outro, só que eles não se machucam. A hora que eles caem nesse lugar, eles caem na casa de Maya. Maya é a representação da ilusão. Então eles caem numa caverna linda, onde tudo é feito de mármore, de ouro, e você olha um lugar extraordinário. Os lagos ali são de águas claras, límpidas, e os peixes são puro ouro nadando. Peixes vivos de ouro, de prata. Então é um lugar assim que você imagina, né, um lugar maravilhoso. E eles se surpreendem muito com aquilo e encontram uma moça ali, uma moça que é semidivina, é uma dançarina, inicialmente humana, mas que através da sua arte, através da sua dança, ela se iluminou. E ela vive ali cuidando daquele lugar. Né? Ela diz que Maya, nesse momento da história, é como se Maya tivesse morrido pelas mãos de Indra, mas, como se sabe, Maya é um ilusionista, então dá a entender ali que a morte de Maya, na verdade, não aconteceu, que foi uma ilusão apenas. Né? Então tudo ali naquele lugar parece uma ilusão. Só que essa moça então, ela ajuda Hanuman e Jambavan, que estão ali, né, com os seus exércitos, para encontrar Sita. E ela fala que vai então levá-los até o Mar do Sul e a partir desse ponto eles podem então avistar Lanka. E assim ela faz, ela pede para todos eles fecharem os olhos, colocarem as patinhas sobre os olhos e através de magia, de alguma ilusão, que era, né, a essência daquele lugar, então leva eles até o Mar do Sul. E eles então ao abrir os olhos se veem numa praia, né, de frente para o mar e no mar avistam então Lanka, que é uma ilha que hoje é a cidade, acredita-se, né, que seja a ilha de Sri Lanka. Então ali é a cidade de Ravana. A hora que eles olham, eles percebem como que a gente vai atravessar esse mar. Aí nisso surge um abutre. Esse abutre, por coincidência, é o irmão do mesmo abutre que ajudou, que tentou, né, de alguma forma, ajudar Sita quando ela foi raptada, tentou resgatá-la e morreu ali lutando com Ravana, né? Antes de morrer, ele esperou Rama passar para avisar então Rama que Ravana tinha levado. E esse abutre então confirma para Hanuman que ele viu Ravana levando Sita para Lanka e ele fala ali mais ou menos a distância, umas 100 léguas de distância então para chegar até Lanka. E então os macacos começam a discutir quanto que cada um conseguia pular.
Até que um deles vira para Hanuman e fala assim: você vai ficar aí parado como um idiota? Não sabes a força que você tem? Então Hanuman começa nesse momento a perceber as suas habilidades. E esse macaco fala: você é capaz de voar até Lanka. Você é filho do vento. Então Hanuman sobe até uma montanha e dá o seu primeiro salto, algo que ele nem sabia que ele poderia fazer. Embora, quando ele foi criancinha, né, quando ele nasceu, ele deu um salto enorme, que foi parar até mesmo no sol. Só que algo que aconteceu, né, na infância, quando ele ainda era um bebezinho, talvez nem se lembrasse, foi como uma brincadeira para ele. Né? Ele saltou na direção do sol porque ele estava com fome e ele achou que o sol fosse uma manga. Então é muito interessante essa história. Mas ele salta então até Lanka e chega a Lanka. Em Lanka, então ele observa, e a história é muito bonita, porque Lanka é uma cidade toda feita de ouro, onde nada está fora do lugar, né? Tudo é lindo, maravilhoso, onde todos os desejos são realizados. Então, assim, é uma cidade voltada para os prazeres, para a riqueza, né? Muito relacionada à matéria. Se a gente observar o mapa da Índia e os locais especiais onde a história se desenrola, né, você percebe um eixo. E Lanka está lá embaixo. Lanka é onde está aprisionada a terra. E no nosso corpo, Lanka está relacionada à base da nossa coluna. Né? A nossa região que está relacionada ao instinto de sobrevivência, ao apego à matéria. Aqui o elemento que rege a terra. E dentro do sistema de chakras de corpo sutil é aqui que está aprisionada a nossa força ígnea, a Kundalini, né? Que tem essa representação de uma força feminina que está aprisionada nessa região, e a libertação do ser acontece com a liberação dessa energia, que ela se acenda pelo eixo da nossa coluna e passando pelo eu do coração, né, se harmonizando, né, e chega até os chakras mais altos, né, e aí a partir dessa ascensão de energia a gente realiza a nossa natureza. Então a gente percebe que se a gente pega a teoria dos chakras e a gente consegue criar alguns paralelos muito interessantes. Né? A Ayodhya, se você observar, ela está lá em cima, num ponto que podemos muito bem localizar no mapa da Índia, se a gente colocar a Índia aqui no nosso corpo, né? O centro do nosso coração. Então a gente quer chegar nos pontos mais altos, nos picos mais altos, lugares mais próximos ao céu, né? Então subir, deixar essa energia avançar na direção dos Himalaias. Bom, mas Hanuman então chega a Lanka e encontra aquela cidade linda, maravilhosa, se surpreende com a beleza presente ali, com os prazeres viventes ali, mas ele está à procura de Sita. Ele se transforma num gatinho pequenininho, né? E com ele tinha um anel, o anel de Rama, que nesse momento ele coloca então como se fosse uma coleirazinha que se esconde sobre a pelagem dele, e como gato ele vai circulando tranquilamente pelo palácio durante a noite. E ele procura em tudo. Tudo. Assim como os macacos nos outros locais do mundo estão procurando dentro dos bolsos das pessoas como se fossem ladrões, Hanuman também, ele olha cada pedacinho daquele palácio, ele olha tudo e não encontra Sita. Sita estava presa, né, num bosque, numa pequena floresta atrás do palácio de Ravana, que ficava logo atrás do seu quarto. E então chega uma hora que Hanuman já tinha praticamente desistido, achado que Sita tinha sido morta.
E ele estava ali desolado, e ele resolve, então ele observa uma floresta e ele resolve ir até ali, encosta numa árvore e começa a chorar em desespero. Ele chega a pensar que ele fracassou de uma tal maneira que ele precisa morrer ali. E o pai dele, que é Vai, o vento, que está em tudo, que penetra tudo, ouve esse momento e se fica né, com pena do filho dele e resolve então ajudá-lo. E aí o Vaio vai ali e dá cria um vento forte em Lanka que vai abanando todas as florestas e joga com esse vento Hanuman para dentro de Ashoka, para dentro daquela floresta, daquele bosque, na verdade, que Sita está ali presa, né? E Hanuman ali dorme sobre uma árvore e no dia seguinte, logo pela manhã, ele observa Ravana vindo na direção do bosque e atrás de Ravana todas as suas esposas. E quando ele observa, ele vê que Ravana está indo na direção de uma árvore e nessa árvore, então ele vê uma mulher humana, né, que está ali aprisionada e essa mulher é Sita. E aí ele observa Ravana, porque Ravana todos os dias ele ia até Sita e ele tentava seduzi-la. E Sita sempre firme na ideia de que não se entregaria a Ravana e que mesmo que ela tivesse que morrer, ele não poderia tocá-la. E vamos lembrar que Ravana estava sobre uma maldição que ele não poderia forçá-la. Então Ravana, mas todos os dias ele ia lá e ele tentava seduzi-la de diversas formas, né? E Hanuman observou isso e pensou, nossa, será que ele faz isso todos os dias? E nesse momento já fazia assim 11 meses que Sita estava presa. O prazo para ela se entregar a Ravana era apenas de um mês. Depois de um mês, se ela não se entregasse, ele a comeria, ou seja, comeria picadinha, faria picadinho dela. Então ela tinha ainda esse um mês, mas isso significava que ela sofreu esse tipo de abuso e esse tipo de situação durante 11 meses já, né? E então, assim que Ravana vai embora, Hanuman desce e começa a conversar com Sita, explica a ela, né, que ele é amigo de Rama e que ele juntou com seu amigo Sugriva, juntaram todos os ursos da terra, todos os macacos da terra e que viriam atrás dela, né, encontrá-la. E a Hanuman dá o seu anel, o anel de Rama que estava com ele, dá o anel a Sita como prova de que ele realmente estava falando a verdade. E aí é muito bonitinho o encontro dos dois, esse momento que traz também um alívio para Sita, que já estava ali há muito tempo, né? E que nesse momento ela sentiu também profundamente o valor da amizade de Hanuman. Então Hanuman promete para Sita que vai resgatá-la, que vai informar Rama onde ela está, que ela está viva e que antes de completar um mês eles viriam até Lanka, a resgataria e resgataria também todas as pessoas que estavam presas lá. Porque boa parte das esposas de Ravana eram pessoas que foram filhas de reis, filhas de deuses, que foram sequestradas. Né? Boa parte das pessoas, dos humanos que viviam ali, foram pessoas sequestradas, estavam presas ali. Só que Sita, ela poderia ter simplesmente, então, assumido aquela vida de prazeres, de riqueza. Ravana ofereceu tudo a ela, ofereceu até mesmo a bondade. Se ela ficasse com ele seria bom, ele se tornaria um homem bom, um demônio bom para todos os seres. Né? Mas Sita se manteve fiel à sua posição
e por isso ela ficou presa então dentro desse bosque. E então Hanuman dá a sua palavra, Sita, e vai embora contar a Rama, né, onde Sita está para voltar com um exército de ursos e macacos. Só que antes dele ir embora, Hanuman dá um de macaco, né? Até então era um macaquinho dando um de humano. De repente ele realmente dá um de macaco e como macaco ele resolve não passar em branco a sua estada ali, né? Afinal de contas ele fez um feito enorme, ele atravessou um mar, coisa que ele não imaginaria que poderia fazer. Então ele começa, como um macaco, a arrasar a cidade, a quebrar um monte de coisa, roubar um monte de coisa e jogar para longe. Ele começa então a fazer a maior bagunça na cidade de Lanka, né? Internamente, Hanuman ele queria ser capturado porque ele queria enfrentar e olhar para Ravana e ele também tinha uma mensagem para Ravana. Então, assim é feito, ele é capturado, acorrentado, né? Ele nesse momento já sabia a força que ele tinha, então a qualquer momento ele poderia se livrar daquelas correntes. Mas ele se deixa ser capturado e é levado então a Ravana e questionado quem ele é. Quem é você disfarçado de macaco? E ele diz, não, eu sou realmente um macaco. E eu vim aqui a serviço de Rama. E diz que Rama virá e que vai recuperar Sita e vai matar Ravana. E Ravana fica muito bravo com isso, só que existe também o Dharma, né? O Dharma também, de alguma forma, os demônios, eles seguem a lei do Dharma. Seguem até o ponto onde, né, está satisfazendo o ego. Né? Eles seguem e não seguem, mas eles driblam essa lei de alguma forma. Então existe uma lei de que você não pode matar um mensageiro. Né? E outra, se matasse um mensageiro, como que ele iria voltar para Rama e dizer onde está Sita? Né? Então eles não poderiam matar Hanuman. E um dos generais, ele informa Ravana isso. Fala, se a gente matar ele, como é que você vai travar a sua batalha com Rama? E instiga também Ravana, como quem diz, há tanto tempo que a gente não tem uma batalha tão instigante, né? Para que serviu manter Sita aqui durante quase um ano aprisionada? Né? Se não para combater com o Rama. Então, desde o começo, desde quando Ravana resolve capturar Sita, o objetivo dele é essa batalha com Rama. E a gente vai perceber que o objetivo dele maior ainda é morrer pelas mãos de Rama. Isso pode não estar claro na mão de Ravana, mas os nossos demônios, de alguma forma, eles querem ser derrotados e a gente precisa acionar, fortalecer, estimular o eu do coração e, enfim, derrotá-los. Né? Ele fala para Maritya, quando ele chama Maritya, o tio dele, para se transformar num veado de ouro, ele fala, né, que não tem bem maior do que morrer pelas mãos de Rama. Então isso é muito interessante, lá no final a gente vai perceber que realmente tudo isso acontece para que essa batalha entre Rama e Ravana aconteça. E então, já que eles não poderiam matar Hanuman, para que Hanuman retornasse com a mensagem, eles resolveram então atear fogo na cauda de Hanuman. E então atearam fogo na cauda de Hanuman, e Hanuman, nesse momento, ele consegue se desvencilhar de todas as correntes, né? Ele pensa com ele, eu já falei com o rei dos demônios,
Então não há mais motivo para eu ficar aprisionado nessas correntes. Ele consegue se liberar. E ele sai pelo palácio e começa então a passar por diversos lugares e com a sua cauda pegando fogo, ele ateia fogo em toda a Lanka. Depois que ele faz isso, ele fica desesperado. Ele pensa, o que eu fiz? Eu matei Sita. E então ele volta a Lanka, e Lanka agora em cinzas, né? Ele volta e vai até o bosque de Ashoka, onde está Sita, e ele percebe que ali nada foi danificado. E aí ele pensa, como eu fui tolo de achar que o fogo iria matar Sita. Né? Porque o fogo, o Deus do fogo, só queima aquilo que é perecível, aquilo que não é essencial na nossa natureza. A essência, ela é sempre mantida. O fogo eleva a essência. E inclusive foi o fogo que protegeu Hanuman. Porque Sita, quando soube que atearam fogo no Hanuman, ela foi até um lumezinho de fogo que tinha ali e pediu. Ela falou, se eu sou fiel, ser frio para Hanuman. Então Hanuman, ele ateou fogo em Lanka inteira, mas ele mesmo não se queimou. E então Hanuman retorna, né, agora já mais habilidoso, com um salto, salta novamente para o continente, avisa todos os seus colegas, os ursos e os macacos que estavam por ali, de que ele encontrou Sita, e eles entram numa festa enorme e voltam para Kishinkindya em festa. E a hora que eles estão chegando em Kishinkindya, eles passam por uma região que é uma região como se fosse a região de vinhos de mel. E eles começam a tomar muitos vinhos, eles resolvem parar por ali e começa a se embebedar, tomar vinho, e nisso vem um general, alguém do palácio de Sugriva, e briga com eles, fala, vocês estão arrasando os vinhos de Sugriva, como que vocês podem fazer isso? E vai reclamar com Sugriva. Então, às vezes a gente pensa, poxa, mas que indelicadeza de Hanuman, né? Tá todo mundo esperando por eles, né? Eles estavam esperando ansiosamente, porque eu acho que eu não comentei aqui, mas quando Hanuman e todo o seu exército desceram na caverna da ilusão, para eles pareceu que eles ficaram ali alguns minutos, mas quando eles saíram e se viram na praia, né, antes de Hanuman dar o seu salto a Lanka, eles perceberam que eles já tinham perdido o prazo de um mês. Então aqueles minutos que eles ficaram dentro da caverna da ilusão, na verdade foram dias e dias e dias. Eles não perceberam por conta da ilusão. Então eles haviam já perdido o prazo de um mês para retornar com a mensagem e as notícias de Sita. Então estavam todos desesperados, esperando. Todos os outros exércitos já haviam retornado, e só Hanuman que não. Só que quando Sugriva recebe essa informação do general, que os macacos e os ursos estão acabando com os seus vinhos de mel, né, que estão todos em festa na floresta, então Sugriva fala na hora, eu os perdoo. E nesse momento, ele manda então chamar Rama e Lakshmana e passa a grande notícia. Eles encontraram Sita e ela está viva. E assim, então eles se organizam e todo o exército, todos aqueles ursos, todos aqueles macacos que haviam então procurado Sita em todos os quadrantes do mundo, retornam, se unem e partem então na direção de Lanka para recuperar Sita, a filha da terra. Namastê.